Êxodo capítulo 20, vamos ler do verso 3 ao 7, vamos ler dois mandamentos que nós já lemos, já estudamos, e o terceiro mandamento que é o que estudaremos hoje. Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, dos versos 3 ao 7. Você que achou, diga amém. Então vamos ler todos. Ou melhor, você acompanha e eu leio. Não tenha outros deuses diante de mim. Esse foi o primeiro mandamento. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem as águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou o Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem ou me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Verso 7. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Só até aqui, e hoje nós vamos ficar aí com o verso 7, que é o terceiro mandamento. O Senhor não terá por inocente quem tomar o seu nome em vão. E aí nós vamos hoje fazer 5 aplicações disso, porque a palavra tomar, como eu já até dei uma prévia no domingo, não tem somente a ver com falar. Porque se fosse só o falar, Deus diria, não fale o meu nome em vão. Mas o tomar tem muito mais propriedade do que somente o falar. Então, para exemplificar, nós vamos hoje dar 5 aplicações para esse mandamento. Nós vamos usar outras versões bíblicas que tentaram de alguma forma trazer essa palavra tomar mais para perto do entendimento, para não ficar tão abrangente. Então nós vamos hoje também estar usando outras versões bíblicas. Deus deu esse mandamento ao povo, e o povo judeu, como eu já falei na semana passada, tomou ao pé da letra. E por medo desse povo falar o nome de Deus em vão, tomar o nome de Deus em vão, eles pararam de pronunciar o nome do Senhor. Que nós hoje temos na nossa Bíblia, com todas as letras da palavra Senhor em maiúsculo. Algumas Bíblias mais antigas trazem o nome Jeová. Nas versões católicas trazem algumas Javé e a outra Iavé. Mas o nome do Senhor é composto de 4 letras, que é chamado tetragrama sagrado, que é um nome impronunciável. A pronúncia se perdeu, a gente não sabe como se pronuncia. São as letras Y, H, W e H. Essas 4 letras. Agora, como se pronuncia essa palavra, a gente não sabe. Porque o temor foi tanto que o povo parou de falar essa palavra. E começou a colocar adjetivos, dizendo, em vez de quando queria se referir a Deus, se referia ao que ele fazia, a sua grandeza. E aí eu vou dar alguns exemplos de como o povo de Israel falava o nome de Deus. A gente canta até um hino do Kleber Lucas que fala bastante isso, né? Tem bastante o nome de Deus. Primeiro é Elohim. O nome Elohim El ou Eloá significa Deus. El ou Eloá. Então, o Rim no hebraico é o plural. Mas não quer dizer que são deuses, mas um Deus plural. Um Deus com muitos. É mais difícil entender, até hoje porque o nosso Deus ele é triuno. Ele é trino, né? Uma trindade. Então como é que um são 3 e 3 é um? A gente não consegue compreender bem isso. Mas o Elohim é a palavra usada para significar este Deus plural. Tem o El Elyon, Deus Altíssimo, El Olam, Deus Eterno, El Shaddai, que a gente conhece mais, que é o Deus Todo-Poderoso, Jeová Jireh, Jeová, que é o nome, o Senhor que eu falei, Jeová, Senhor ou Adonai, né? É o Senhor. Jeová Jireh, o Senhor proverá. Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira. Jeová Elohim, o Senhor é Deus. Jeová Shalom, quem não sabe essa? Jeová Shalom é o Senhor da paz. Jeová Shalom. Jeová Shammah, o Senhor presente. Jeová Rafá, que é muito cantado, que é o Senhor que cura. Jeová
Tzidkenu, que é o Senhor da minha justiça, Jeová Kadosh, que é aquele que é santo, o Senhor é santo, e Jeová Sabaoth, que é o Senhor dos exércitos, e outros nomes, né? Esses são alguns exemplos. Então, todas as vezes, até que os profetas profetizavam, ou que os homens, e nas suas orações se referiam, os sacerdotes, principalmente a Deus, sempre estavam usando algo parecido com isso, para não falar o nome de Deus, que a gente hoje não conhece mais. O nome era impronunciável. Isso foi muito bom, e houve até temor, foi reverente. O problema é que se perdeu isso. E então o que acontece? Ficou somente nos lábios, mas o temor não havia no coração. Eles perderam o temor do nome do Senhor. E o Senhor está dizendo para não tomar o nome dele em vão. Então começou com uma boa iniciativa, quando vamos usar adjetivos para não corrermos no risco de falar o nome de Deus em vão. Mas o problema foi que isso ficou só nos lábios. O coração, como a gente lê na história dos reis, está sempre longe do Senhor. Para que a gente comece a falar das 5 aplicações, a gente primeiro precisa entender essas palavras. O texto vai dizer que é para não tomar o nome de Deus em vão. Então, para a gente fazer as aplicações, a gente precisa primeiro entender essas 2 palavras, tomar e em vão. O Senhor está falando para não tomar em vão. Então, primeiro, o que é tomar? Tomar é quando eu pego algo e digo que aquilo é meu. Poxa, gostei disso. Na própria palavra, quando alguém fala alguma coisa que você acha interessante, acha bom, tenho certeza que você só não posta no seu status, mas você guarda. Se eu perguntar daqui a uma semana que você postou no seu status que você achou interessante, foi porque aquilo marcou você. Você não posta lá nada à toa, com certeza. Então, quando você coloca aquilo, você diz assim, gostei disso que alguém falou. Você toma aquilo para você como uma verdade. Então, a partir do momento que eu tomo aquilo para mim, eu estou dizendo que aquilo agora é para minha aplicação, para minha vivência, faz parte do que eu sou, faz parte de mim, faz parte daquilo a quem agora eu estou representando. Eu quero isso para mim. Então, tomar quer dizer que eu estou pegando algo, tomando posse de algo e trazendo para mim. E as outras pessoas vão ver, caramba, gosto dessa Bíblia aqui, olha, vou tomar ela para mim. Vou lá na loja, compro, adquiro, a tomei, agora ela é minha. Então, aonde eu estiver, ela vai estar comigo e as pessoas vão ver que eu comprei essa Bíblia. Então, eu a tomei. Então, o Senhor está dizendo que é para tomar o nome dele, mas isso não pode ser em vão. O que é vão? Inútil. Né? O livro de Eclesiastes, de sabedoria, vai usar muito a palavra vaidade, mas vaidade ali ele está dizendo de inutilidade, o que é névoa, o que você não pode pegar, o que é vento, né? Só a Dilma que estoca vento, mas as outras pessoas, ninguém pega vento, ninguém tem esse negócio. Então, Deus está sendo claro, falando, não tome, passe dizendo assim, não, o nome de Deus é importante para mim, eu tomo posse disso para a minha vida e depois isso se torna vão. Então, quando a gente só entende essas 2 palavras, a gente já percebe que é muito mais profundo do que somente falar o nome de Deus em vão. Então, antes de dar os exemplos, as aplicações que nós vamos fazer agora, é importante que a gente entenda isso. Tomar, peguei aquilo para mim. Eu me digo crente. Quando eu digo que eu sou um cristão, o que eu estou fazendo com o nome do Senhor? Está tomando para você. Tu já sabe onde é que eu vou chegar, né? Se prepare. Então, você está tomando o nome e o Senhor diz para não fazer isso. Então, o negócio é muito mais do que somente, ai meu Deus, é muito mais do que isso. Isso também, mas a gente vai chegar lá. Então, vamos começar com o mais fácil, que é infelizmente, é o corriqueiro, que é o nome de Deus quando a gente fala, tá? Então, a primeira aplicação, não tomar o nome de Deus em vão, é não usá-lo de forma vulgar. O que é vulgar? Né? Tem um sentido pejorativo da palavra, mas vulgar significa o que é comum, o que é corriqueiro. Então, Deus está dizendo para não falar, na nossa primeira aplicação, o seu nome de forma vulgar. Não use o nome de Deus em qualquer coisa. Às vezes a gente acha uma coisa deliciosa e fala o quê? Meu Deus, que delícia. O meu Deus caberia bem se você estivesse fazendo uma oração agradecendo porque você tem saúde para provar aquele alimento delicioso. Mas perceba que a gente está usando o nome de Deus no lugar de caramba, que delícia, que maravilha, que paladar, meu Deus. Você está usando o nome de Deus de forma vulgar, comum, corriqueira.
Nome de Deus é um nome que a gente clama, é um nome que tem poder, não é um nome que é para dizer que pudim delicioso, meu Deus, que pudim. Isso é um problema? É um problema. É um problema que a gente precisa corrigir. Porque assim como as pessoas dizem, né, nossa, e completa a frase, tem crente que fazem isso também, né? Então, as mesmas coisas se aplicam para o nome de Deus. Está aplicando o nome de Deus de forma vulgar, corriqueira. E isso a gente precisa se policiar, porque está entranhado. Acontece alguma coisa, a gente já fala que é Deus, assim. Por exemplo, meu Deus, que pudim delicioso. Ou, né, vai piorando, né, quando a pessoa fala assim, que droga, você fez isso de novo, meu Deus, já não aguento nada. Você está trazendo o nome santo do Senhor para dentro de uma frase que não tem nada a ver. Você está corrigindo, alguém está brigando, está irado, está nervoso porque aquilo deu errado, e aí você traz o nome de quem para dentro daquilo? O nome de Deus. Está trazendo o nome do Senhor para dentro daquela situação. Pior, né, você vê pessoas às vezes que fala palavrão pra caramba. Hoje eu fui levar o carro na oficina por causa do freio, aí cheguei cedo, parou um senhor perto de mim, daqueles que tem mania de falar, o cara falava, e eu já sem paciência, porque o homem falava muito palavrão, e daqui a pouco citando o vídeo do pastor Cláudio Duarte, e daqui a pouco falando o nome de Deus, e daqui a pouco de novo palavrão. As pessoas não têm temor, está usando o nome de Deus em vão. Aí o cara fala um monte de cobras e lagartos, e aí depois vai e coloca o nome de Deus no meio de uma frase como essa. Está errado, né? Ou a pessoa fala assim, quando vê uma pessoa passar, vê aquele rapaz bonito passar, meu Deus, como ele é lindo. Poxa, você está pecando e está usando o nome de Deus no meio do negócio. Então eu quero fazer a primeira aplicação dizendo para não usar o nome de Deus de forma corriqueira, no meio do comum, porque depois é esse mesmo nome que você clama e diz que tem todo o poder. E por que isso é ruim? Porque perde a autoridade que esse nome tem na tua boca. Porque quando você fala o nome de Deus toda hora, quando você vai orar, parece que é mais alguma coisa. A gente, quando dobra o joelho, parece que perde o temor de clamar e falar assim, Senhor, Tu és o meu Deus. Fala o nome dele toda hora. Fala o nome dele no pudim, fala porque perdeu o ônibus, reclamando de alguma coisa, reclamando da política, está colocando o nome de Deus, tudo isso, aí depois dobra o joelho para clamar no nome de Deus. Aí não tem peso nenhum. Por quê? Porque você tornou o nome de Deus corriqueiro, comum. E a Bíblia vai dizer para não tomar o nome de Deus em vão. Não use, não fale o nome de Deus de forma corriqueira, porque você estará ferindo o terceiro mandamento. Ok? Alguma pergunta? Nós estamos em aula, então se você quiser fazer uma pergunta, fique à vontade, tá? Tranquilo aqui? Então aqui ninguém tem esse problema, né? Ninguém tem esse problema, e agora eu posso dizer, graças a Deus ninguém tem esse problema, então tá bom. Vamos lá. Segunda aplicação que nós vamos fazer. Não tomar o nome de Deus em vão é não usá-lo de forma leviana. Não tomar o nome de Deus em vão é não usá-lo de forma leviana. O que é usar de forma leviana? De forma irresponsável, de forma imprudente, tá bom? E aí eu vou fazer uso aqui da Bíblia judaica, e eu quero ler para você como que a Bíblia judaica traduz esse versículo para nós. Você não deve usar de forma leviana o nome de Adonai, que significa Senhor, né? Adonai, seu Deus, pois Adonai não deixará impune quem usar o seu nome de forma leviana. Leviana quer dizer de forma imprudente. Então perceba que nós estamos subindo degraus. Nós começamos com o básico, né? O falar, o cotidiano. Estamos subindo mais um degrau, tá bom? Então ele está dizendo, não use. E o que é, para dar exemplo, né? O que é usar o nome do Senhor de forma irresponsável? Quando você pega e diz assim, não, nós vamos fazer isso e isso aqui, o Senhor vai nos abençoar. Você orou? Você pediu? Por que você disse que Ele vai te abençoar? Não, pode fazer tal coisa, vai contigo, jovem, tu é crente, Deus vai te abençoar. Foi Deus que falou que vai? Se Ele não falou nada, não diga, porque você está usando de forma leviana o nome santo do Senhor. Isso é usar o nome de Deus de forma imprudente, irresponsável. Isso é como o judeu que traduziu essa Bíblia para o português diz, leviano.
o Adonai, o Senhor, não vai ter por inocente quem usa o seu nome de forma leviana. Vai sim, rapaz, vai dar certo, você é crente, Deus é contigo, pode ir. Está usando o nome do Senhor de forma leviana. Quando uma pessoa age dessa forma, ela está ferindo o terceiro mandamento. Quando Deus diz, não tome o meu nome em vão, porque eu não vou ter por inocente quem tomar o meu nome em vão. E leviano quer dizer com falta de responsabilidade. Irresponsabilidade, usando o nome de Deus, dizendo que vai dar tudo certo. Não, vai dar tudo certo. Vai lá que Deus é contigo, vai lá que vai dar tudo certo. Isso é de forma leviana. Então vamos agora mais um degrau. Vamos agora para a terceira aplicação. A primeira foi somente no falar, né? Tomar o cuidado para não usar o nome de Deus de forma comum. A segunda é para você ter cuidado para não usar de forma irresponsável. Não é porque você é crente e o outro também, que não, pode ir, vai, segue que Deus é contigo, que Ele vai te abençoar. Amado, não é assim também não. Cuidado, porque você pode estar incorrendo no risco de estar usando o nome de Deus de forma leviana, irresponsável. Fala, depois. Aí é outra história. Tiago nos ensina assim. Davi perguntou assim, mas quando a gente diz assim, não, vai sim, porque se Deus quiser vai dar certo. Opa, você está dentro do que a palavra do Senhor diz. Tiago diz o quê? Não fique falando assim, eu vou para tal lugar, vou viajar, vou fazer isso, fazer tal negócio, daqui a um ano eu volto. Não, o certo é dizer, se Deus quiser, eu vou, eu irei, negociarei, voltarei, Deus vai... Se Deus quiser, aí não tem problema nenhum. Porque é pela vontade dele. Já passou para que seja a vontade do Senhor. Alexandre. Cabe, a gente vai descer para o outro nível, vai ser nesse aí, que a gente vai estar chegando lá. Quando a pessoa... Nesse exemplo que você deu, está bem parecido com o que eu estou falando. Não, vai sim que Deus vai te abençoar. Tal, vai lá. Você está usando de forma irresponsável. Mas isso vai caber, ou vai ficar mais perigoso, quando a gente é aquela conhecida profetada. E aí o negócio vai ficar pior ainda. Então vamos lá. Não falar, não usar de forma comum, vulgar. Segundo, não usar de forma leviana, sem responsabilidade. Falar o nome de Deus, inserir o nome dele, dizendo que vai sim, que vai dar certo, vai logo, porque tu é crente, Deus te abençoe. E você nem orou, nem falou nada, não sabe de nada, às vezes nem conhece a vida do outro e está dizendo que vai ser. Não, como o Davi falou, se Deus quiser, vai dar tudo certo, é outra história. Agora, dizer que vai ser, está usando de forma irresponsável. E agora, entrando até no exemplo que a Alexandre está dando, Alexandre Scott, vamos para a terceira aplicação. Não tomar o nome de Deus em vão é não usá-lo atrelado à mentira. Não usar o nome de Deus em vão é não atrelar o nome de Deus a uma mentira, porque você está confundindo as coisas. Porque Deus é o Pai da verdade, mas a mentira tem o Pai e não é Deus. A mentira tem um Pai e não é Deus. Então, para usar esse exemplo, eu vou usar aqui a Bíblia Pastoral, é uma versão da católica. Eu quero ler o mandamento aqui, ó, Êxodo 20, versículo 7. Não ponha na mentira o nome de Javé, seu Deus, porque Javé não deixa sem castigo aquele que põe o nome dele na mentira. Mas, pastor, isso pode acontecer? Pode sim, e a gente vai logo para o exemplo, que é aí usando o que a Alexandra estava falando. Mas agora não é assim, não, vai sim que Deus vai te abençoar. As pessoas estão usando de forma leviana. Agora, o problema é que a pessoa diz assim, ó, Deus me falou que vai acontecer assim, assim. Né? E no nosso meio pentecostal, infelizmente, as pessoas dão muito lugar à carne, à meninice. Né? Porque tem alguns lugares onde, se não tiver revelação, visão em todo culto, o culto não foi uma bênção. Então acaba que as pessoas acabam tendo visão e revelação por causa da feijoada que comeu, ou da insônia que teve, e aí mistura as coisas do meio de campo todo. E essas pessoas estão dentro deste mandamento, ou estão descumprindo este mandamento, porque estão tomando o nome de Deus em vão. Deus me falou que tal coisa vai acontecer.
né? Ou então a pessoa está naquele afã, está vendo o culto e tal. Deus está me falando que tem alguém aqui que tem uma dor nas costas. Irmão, quase todo brasileiro tem dor nas costas, meu. A gente é pobre, não tem colchão muito bom. O colchão é para trocar de 2 em 2 anos, o nosso deve ter uns 80. É travesseiro, a gente está na batida, não tem muita regra de sentar com postura e tal. Quase todo mundo tem dor nas costas. Vai chamar, não, quem está com dor nas costas aí? Deus está me falando que vai aparecer alguém, irmão. Deus falou que vai curar alguém que está com dor nas costas aí. Você que está com dor, Deus está me falando que essa dor aí era um câncer que Ele está eliminando agora. Não era nada, era só uma dorzinha. Quando ele tomar um Torcilax em casa, amanhã, no outro dia, ele está bom. É mentira, sensacionalismo, é mentira. Deus faz isso? Deus faz, com certeza. Mas, infelizmente, muitas pessoas estão usando o púlpito e o microfone para mentiras. Fazendo do púlpito e da igreja um auditório e aqui um palco para poder se promover, para mostrar como tem poder. O poder é dele, se ele quiser ele faz, se ele não quiser ele não faz, e isso não muda quem ele é, e não pode mudar quem somos diante dele, porque não servimos a Deus por aquilo que ele faz, mas por aquilo que ele é. Acabou. É por isso. Mas aí as pessoas, não, Deus falou, Deus me falou que vai ser assim, assim, Deus me visitou e eu fui curado. Irmão, como o diácono Adriano pregou aqui domingo, você foi curado, irmão? Fui. Que bênção. Então, quando você for abrir sua boca para dar o testemunho, eu estava morto e ressuscitei. Cadê o laudo do óbito? Não, pastor, morri em casa, ninguém viu. Então, irmão, cuidado quando você dá esse testemunho, dá só na tua casa. Às vezes você passou mal, teve um mal súbito, sei lá, alguma coisa, não morreu nada. Né? E teve um andaço, uns 15, 20 anos atrás, teve um andaço de testemunho de ressurreição, de não sei o quê. As igrejas já estavam proibindo. Lá, eu me formei em 2011 no seminário. O pastor, inclusive naquela época, ele falou isso. Aqui, se alguém vier falar alguma coisa que morreu e ressuscitou e não tiver o óbito, amigo, não, aqui não vai dar testemunho nenhum. Porque começou a andar, a pessoa desmaiou, passou mal, levantou, pronto, morri e ressuscitei. Irmão, mentira. Está usando o nome de Deus em mentira. Não, fui curado de tal coisa. Poxa, glória a Deus, Deus faz isso mesmo. Vai lá no médico, faz o exame de novo e vê o médico dizer assim, olha, realmente eu não estou entendendo nada do que aconteceu. Como a gente costuma ouvir, eu não sei o que houve com você, mas você não tem mais nada. Glória a Deus. Opa, sim, fala, meu. Não foi Deus que falou. Minha esposa está dizendo assim, às vezes a pessoa usa, não, Deus está me falando que você vai ser curado, aí daqui a pouco, passa 6 meses a pessoa morre. Aí vai fazer o quê? Você sabe como é Deus, né? Deus é soberano, e a vontade dele, ele pode mudar, ele que é Deus. Poxa, ele falou que ia curar, mas morreu? O que está acontecendo? Tem alguma coisa errada, alguma coisa que não está batendo. O Senhor fala assim para fazer prova dos profetas. Aquilo que ele falou tem que acontecer, porque senão não saiu da minha boca, diz o Senhor. Então não pode, não vai nesse negócio, nesse afã, cuidado. Infelizmente tem, irmãos. E eu não tenho nenhuma preocupação de falar isso aqui na internet, porque tem. E está lotado, e as pessoas não têm vergonha de postar essas coisas na televisão e na internet. De colocar que está acontecendo um monte de coisa e que não está acontecendo nada. Está atrelando o nome do Senhor na mentira. Você tomou o nome de Deus. Está rebaixando o Senhor, né? Isso assim, estou defamando o Senhor, rebaixando não. Estou defamando o Senhor, porque nós não podemos rebaixar aquele que é irrebaixável. O Senhor é altíssimo, Ele é eterno. Ele vai continuar santo e soberano, né? Mas a gente pode estar desonrando, e estaremos fazendo isso. Então é um perigo, E a pessoa pode estar achando que não, mas está tudo bem, mas pelo menos eu tentei, né? Pelo menos eu tentei. Que tentou, irmão? Você está ferindo o 3º mandamento. Êxodo 20, versículo 7 vai dizer, não tome o meu nome em vão. Eu não vou ter por inocente quem tomar o meu nome em vão. É o que o Senhor está dizendo aqui nesse mandamento. Seria como se a gente pudesse ler esse mandamento assim, não use meu nome na mentira.
como a gente olhou aqui na outra versão bíblica. Não use o meu nome atrelado às suas mentiras, às suas emoções. Você acha que vai ser e está falando para os outros que vai ser e dizendo que foi eu que disse. Porque uma coisa é dizer, não, sim, você é crente, Deus vai te abençoar. Leviano, como eu dei o segundo exemplo. Agora, na terceira aplicação, não. Você está afirmando que Deus vai fazer alguma coisa e Deus não disse que vai fazer. Isso é grave. Estamos subindo degraus. Isso é grave. Você está dizendo que Deus falou uma coisa que Ele não disse. Isso é um problema. Por quê? Porque isso é mentira. E João 8, versículo 43, 44, Jesus no seu embate lá com os fariseus, vai dizer que eles são os filhos do diabo, porque o diabo é mentiroso e assassino desde o início. E ele é o pai da mentira. E Apocalipse 21, 8, na sua lista lá, vai dizer que um daqueles que não vai herdar o reino dos céus são os mentirosos. Por quê? Porque são contrários à verdade. E Deus é 100% verdade. Qualquer verdade com um pouquinho de mescla de mentira não é mais verdade na sua essência. Poxa, mas eu falei 95% de verdade, só 5% de mentira. É 100% de mentira. Ou é mentira ou é verdade. Ou está puro ou está impuro. Não tem como. Não tem essa com Deus, tá bom? Então, o mandamento, o Senhor está dizendo, não vou ter por inocente quem tomar o meu nome em vão. Então, usar o nome de Deus com essas mentiras, não, Deus me falou que vai dar certo sim, vai lá que vai acontecer. Você está pecando contra o terceiro mandamento. Mais alguma pergunta? Então, vamos para a quarta aplicação. Não tomar o nome de Deus em vão é não usá-lo em juramento falso. Não tomar o nome de Deus em vão é não usá-lo em juramento falso, que é uma profanação. O que é profanação? Violação daquilo que é santo. Você está violando aquilo que é sagrado. É o juramento falso, porque naquela época as pessoas podiam jurar em nome de Deus, e a gente vai ver isso já já. Mas vamos lá, eu quero fazer uso aqui agora da Bíblia de Jerusalém, uma excelente versão bíblica, Êxodo capítulo 20, versículo de número 7, diz assim: não pronunciarás em falso. Olha como é que ele procurou trazer a palavra tomar mais para perto do nosso entendimento. Ele vai trazer assim, não pronunciarás em falso o nome de Iavé, que é uma das melhores traduções para se referir a Jeová, né, e ao Senhor. Não pronunciarás em falso o nome de Iavé teu Deus, porque Iavé não deixará impune aquele que pronunciar em falso o seu nome. Mas pastor, jurar em falso? Jurar em falso a gente vai ver como é que isso funciona. Primeiro, o que é o juramento? Juramento a pessoa faz quando ela quer comprometer-se com alguma coisa. Quando a pessoa vai se comprometer com algo e ela não é suficiente para que dê mais garantia àquilo que ela está propondo ou que ela quer garantir, para que tenha mais garantia naquilo, ela atrela uma segunda parte, que aí entra o juramento. Como, por exemplo, as pessoas no comum, as pessoas falam assim, não, cara, eu juro pela minha mãe que não é isso, né? A gente ouve algumas pessoas falar isso. Por que ele fala isso? Porque a mãe é superior a ele, é autoridade. Então ela está acima dele. Fala assim, eu juro pela minha sogra mortinha, não adianta nada. Tem gente que não adianta. Poxa, juro pela minha mãe. Ou o cara faz o quê? Eu juro pela minha vida, cara, que eu não fiz isso. A pessoa está trazendo algo que é mais importante do que aquilo, maior do que ele, porque ninguém quer morrer, para trazer para aquela situação e dizer assim, eu estou trazendo algo mais importante, mais valioso ou de mais autoridade para garantir a minha palavra. Então o juramento é para isso. A pessoa faz esse juramento. E Hebreus, abre aí Hebreus 16. Vamos lá, você não abriu ainda em nenhum lugar, né? Então abre aí, Hebreus 6,16. Hebreus 16 não, que não tem, né? Hebreus 6,16 fala um pouco disso aí do que eu acabei de falar aqui, Porque as pessoas juram pelo que lhes é superior. Hebreus 6, versículo 16. Porque as pessoas juram pelo que lhes é superior. E o juramento, servindo de garantia, põe fim a toda discussão. Por quê? Caramba, não, ele falou isso.
Caramba, ele colocou mais outra pessoa, ele jurou. E como que acontecia isso naquele tempo? Era costume entre os povos, inclusive o povo judeu, a gente vê isso quando lê a questão do Levíticos, era costume da pessoa atrelar o nome do seu Deus a um juramento. Por quê? Porque isso trazia um peso muito grande. Porque ele estava dizendo que aquilo ele se comprometia em fazer tal coisa e jurava em nome do seu Deus. Então aquilo estava um peso, era uma garantia para outra pessoa. Por quê? Porque se ele não fizesse aquilo, ele seria amaldiçoado pelo seu Deus, porque ele estaria desonrando o seu Deus. E o seu Deus ia lá punir aquele cara por causa disso. Então as pessoas tinham esse costume, o povo judeu também jurava pelo nome do Senhor, porque se mentisse, seu Deus ia punir. Mas aí quando Deus dá esse mandamento, está dizendo para eles assim, olha, quando vocês fizerem juramento, não jurem em falso, porque eu não vou ter por inocente quem jurar em falso pelo meu nome. Quando você quiser garantir alguma coisa e jurar pelo meu nome, honre o meu nome, porque você tomou posse do meu nome, não o use em vão, não jure em falso. Então quando o Senhor está dando esse mandamento, é justamente para isso. O judeu podia jurar? Podia. O judeu jurava lá pelo nome do Senhor. Mas o que acontecia? Ele jurava. E aí, por uma coisa ou outra, ele não cumpria aquele juramento. Aí vamos supor que ele jurou, olha, amanhã, se Deus, eu juro pelo nome do Senhor que amanhã eu vou estar lá na porta da igreja 8 horas da manhã. Chegou 8 horas da manhã, o cara estava dormindo ainda. Aí ele acordou, 11h30. Caramba, marquei 11 horas, marquei 8 horas, eu não fui, 11h30. Aí ele olhava para si, um exemplo simples, tá? Olhava para si, ele não morreu. Voltou vivo, né? Olhava para o céu assim, não caiu nenhum raio. Achava que não teria consequência. Então, caiu-se o temor. Então as pessoas começavam a jurar pelo nome do Senhor, sabendo assim, o Senhor ele não vai ligar tanto não, acho que ele nem se importa muito. E começaram a usar o nome do Senhor de forma falsa. Abre lá em Levítico, capítulo 19, Levítico, logo depois de Êxodo aí, Levítico 19, versículo 12. Você achou? Você achou? Ai, glória a Deus. Ó, tá assim, ó. Não, aqui na minha versão, é Nova Almeida atualizada. Não façam juramentos falsos pelo meu nome, pois vocês estariam profanando o meu nome, o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Vai mais à frente aí, Levítico 30, verso de número 2. Falando ainda do juramento, do voto, do compromisso, né? 30, Números 30, versículo 2. Eu falei Levítico? Era só para ver se você estava ligado, é Números, né? Números, eu falei Levítico? Ah, não, vocês que entenderam errado, não é possível. Números 30, verso 2. Apaga o vídeo aí. Números 30, verso 2 diz assim: quando um homem fizer um voto ao Senhor ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará sua palavra, mas fará segundo tudo o que prometeu. Início de ano, virou o ano, você é crente, não é crente macumbeiro, vai pular onda, crente macumbeiro vai pular onda, veste branco, amarelo para atrair coisa, você não, servo de Deus, passou na casa do Senhor, naquela coisa você falou assim, olha, o ano de 2019, eu não li a Bíblia do Senhor, não fui aplicado nos cultos, mas esse ano, em nome do Senhor, eu prometo, Senhor, que eu vou ler a tua palavra, prometo que eu vou ser mais empenhado na tua casa, vou procurar algo para fazer na tua obra. E em março, cadê? Você morreu? Não, pastor, não morri não. Então acho que não teve problema não, tem problema grave, você está morrendo aos poucos. Você está morrendo espiritualmente, porque você não está dando valor às promessas que você faz, e para o Senhor tem. Porque o Senhor empenha a sua palavra, e Ele diz que quando você empenhar a sua, vai dizer em Eclesiastes, melhor você não empenhar a tua palavra, não faça voto e não faça juramento, a gente vai ver isso também, próprio Senhor Jesus vai dizer, agora se fizer, corre para cumprir,
porque você está ferindo o terceiro mandamento. Você está tomando posse do nome do Senhor e está fazendo disso em vão, como algo inútil. E o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Jesus vai dizer que naquele grande dia, toda palavra dita de qualquer maneira, toda palavra frívola, vai entrar em julgamento. Então, cuidado quando você abra a sua boca, ou eu, que a gente abra a boca, tome posse do nome do Senhor e jure. Cuidado, cumpra o que você prometeu. Não, fica tranquilo aí, irmão. Eu juro que eu vou estar aí na tua casa. Não, em nome de Jesus eu vou estar na tua casa. Vou aí, a gente vai estar orando junto. O irmão já até morreu, o outro nem sabe mais. Não foi lá, não visitou. Disse que iria, se comprometeu e disse que em nome de Jesus iria. Pecado. Pecado. Mas não aconteceu nada comigo. Você está morrendo aos poucos. Você está perdendo a sua responsabilidade com as coisas de Deus e não está percebendo. Então, cuidado, porque isso é grave e o meu papel é te ensinar. Então, se até aqui, pastor, eu não sabia que era tão grave assim. Então a partir de agora, o seu sangue não vai estar nas minhas costas não, porque eu estou te ensinando e a responsabilidade é sua. Mas jurar falsamente não é o mesmo que mentir, pastor. O cara jurou e disse, e mentiu. O cara falou assim, olha, Deus me falou que vai te curar. Ele mentiu. Deus não falou nada com ele, o cara até morreu. Mas Deus não falou nada, ele mentiu. Jurar falsamente não é o mesmo? Não, é pior. Por quê? Porque quando você mente, você está somente atrelando a sua palavra. Agora, quando você jura falsamente, você está mentindo e está trazendo o nome do outro para dentro da mentira. É pior, porque você está trazendo alguém para dentro da tua mentira. Então, estamos subindo os níveis, né? O primeiro, segundo, terceiro, estamos no quarto. Então aqui já é pior. Por quê? Porque você agora trouxe o nome do Senhor, o nome santo do Senhor, para dentro de uma mentira como algo banal. O Senhor não terá por inocente quem usa o seu nome em vão. Tá bom? Então, jurar falsamente é dizer uma mentira como verdade em nome de outra pessoa. É muito pior do que simplesmente mentir. Então, exemplo de jurar falsamente, a gente já falou, né? Irmão, prometo que eu vou estar lá, em nome de Jesus, me aguardem. Quantas vezes, se a igreja recebesse uma oferta de R$10 por cada vez que o pastor ouve isso, a gente já tinha pago esse terreno aqui. Já estava fazendo outras obras aqui, porque já estava pago. Se toda vez que a gente ouve isso aqui fosse uma verdade mesmo. Pastor, diante de Deus, conta comigo, hein? Meu Deus do céu. Deus não terá por inocente quem fala esse mandamento, quem descumpre esse mandamento. E agora eu quero ir para o Novo Testamento, antes da gente ir lá para a quinta aplicação, tá? Mateus capítulo 5, porque o Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, Jesus vai estar fazendo uma releitura, assim dizendo, dos mandamentos, das leis, fazendo aplicações claras para o povo, porque até então as aplicações das escolas judaicas que tinha naquela época traziam um fardo muito pesado para o povo, que Jesus vai dizer para os fariseus, nem vocês carregam isso que vocês estão ensinando. Então Jesus está mostrando como a lei de Deus não é pesada para o povo. Então isso está onde? Mateus 5, 6 e 7. Mateus 5, Jesus vai falar sobre a questão do juramento. Você já achou aí, Mateus 5? Mateus 5, versículo 33 em diante. Diz assim, Jesus vai citar o mandamento. Vocês também ouviram o que foi dito aos antigos. Não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. A gente leu isso lá em Levítico e em Números. Verso 34. Eu, porém, lhes digo, não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, não é teu, nem pela terra, por ser o estrado dos seus pés, os pés de Deus, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. O que Jesus está dizendo? Meu filho, você não é um servo de Deus? Você é a representação da glória de Deus nesse mundo. Então, você não precisa fazer juramento, não faça juramento, porque as pessoas sabem que você é um crente.
E sabe quem você está representando como embaixador aqui nessa terra. Então, a partir do momento que você diz sim, o teu sim é sim, meu irmão. Você disse que vai estar lá, tu vai estar. Faça chuva ou faça sol, você se comprometeu. Ah, pastor, vai ter um negócio lá, mas foi cancelado. Mas eu vou estar lá na porta da igreja. Teve um evento, não sei o que houve aqui, uma época, um momento muito raro, teve um tiroteio muito grande, aqui em Cavalcante. Um momento raríssimo que acontece aqui, nessa área. Aí teve um negócio tão violento, né, com camburão, caveirão, com não sei o quê, que aí eu entrei pelo grupo lá, pela lista de transmissão, agora pelo grupo, e enviei a mensagem para a maioria dos irmãos, né, que tenham acesso, e pedi para um avisar o outro que aquela atividade estaria suspensa, para não ter problemas, os irmãos saírem de casa, até porque tem alguns irmãos na primavera, ia descer e tal. O que eu fiz? Era que horas o evento? 7h30? 7h10 eu estava aqui na porta da igreja. Parei e fiquei aqui na porta. Por quê? Porque é minha responsabilidade. Eu disse que teria aquele evento e nem todo mundo que me ouviu está na minha lista de transmissão. Podia ter um visitante, podia ter alguém que viu na página do Facebook. Fiquei aqui naquele dia até umas 7h45, 7h50, para depois eu sair tranquilo para minha casa, que não teria mais ninguém ali. Por quê? Porque eu me comprometi. Eu disse que essa igreja que serve a Deus estaria aberta naquele dia, mas por causa de um problema não pôde estar. Qual é o meu papel? Está lá na porta. Ah, mas se alguém chegar lá e ver que está fechada, vai embora. Mas ele não sabe. Ele vai chegar ali na porta, mas não sabe o que aconteceu. É a responsabilidade do líder da igreja, de estar lá na porta para avisar. Ah, pastor, mas tem tiro. Mas é só eu. É diferente de eu colocar outras pessoas em risco. Por quê? Porque eu disse que ia ter o evento, né? Então eu, como jurei que ia ter aquele evento, eu me comprometi que teria aquele evento. Então, se não tem, eu tenho que estar lá para explicar o motivo que não há. Eu tenho que estar. Não posso simplesmente fechar a porta da igreja e torcer. Vamos torcer para que ninguém apareça? Não, tem que estar lá. É minha responsabilidade. Então, Jesus está dizendo, se você disse sim, isso já basta, irmão. Porque se isso não bastar, é maligno. Não, pastor, vou estar lá sim, pode deixar que eu estou sim. Ah, mas você vai? Aí acabou de falar com o pastor, né? Aí foi embora, está conversando com outro irmão. Cara, pô, mas tu vai mesmo? Tu não tem outro compromisso? Não, mas eu falei só que vou só para... Se der até vou, mas não... Sua palavra é do maligno. Sua que eu estou dizendo é de quem age dessa forma. Essa palavra é do maligno. Porque tinha que ser sim, sim, não, não. Se é não, é não. Não, não dá, não posso. Não vou me comprometer. É mais fácil. Ah, deu, você vem. Do que dizer, não, eu vou sim, nem aparece. Então, pô, não, mas não deu. Aí depois vem com desculpa farrapada. Passei mal, passou mal toda hora. Está errado, irmão, isso é pecado. Você está tomando posse do nome do Senhor. Você disse que ia lá, você disse que ia fazer, você disse que ia ligar, você disse que ia orar pelo outro e você não fez isso. É pecado. Está ferindo o terceiro mandamento. E o Senhor não disse somente para não tomar o nome dele em vão. Ele disse que também não teria por inocente quem fizesse isso. E isso é sério, irmãos. Os mandamentos não estão lá porque é bonitinho, não para pendurar na parede, não. Estão lá porque é sério. E nós, como igreja, precisamos tomar isso como realidade. Isso não mudou, vale para nós. Se você tem como avisar, você vai avisar, porque pode acontecer. Mas quem é que sonda o coração sabe, irmão. Quem sonda o coração sabe. Ele sabe que o coração daquela pessoa estava lá, mas caramba, aconteceu um negócio. Caramba, bateram no meu carro na hora que eu estava indo para lá, né? Alguém passou mal, tive que levar para o hospital. Foi uma coisa, mas teu coração está lá, tu não conseguiu avisar e tal. Deus sabe, você fez em nome de quem? Dele. Você tomou o nome dele e ele sabe o que está acontecendo, ele sabe da situação. Então é diferente. O pastor não sabe, né? Então, mas Deus sabe. Então ele está tranquilo. Não tem problema nenhum, né? Nessa questão não há problema. Por quê? Porque foi outra coisa. Não foi somente cara de pau, né? Que o cara de chegar, não, vou sim, mas não vai nada. Só fala que sim, que é para ele não parar de me perturbar. Não, irmão, está errado. Não, vou sim lá na tua festa. Não, em nome de Jesus eu vou lá. Por que isso? Tu assinou com o nome que não é nem teu. Tu trouxe algo para dar garantia e você disse, não jurem falsamente pelo meu nome, porque eu não vou ter por inocente quem jurar falsamente pelo meu nome, né? E Tiago, irmão de Jesus, também vai lá em Tiago. Tiago, capítulo 5, depois de Hebreus, ou então você vai logo em Apocalipse, volta um pouquinho, você vai achar Tiago.
Tiago capítulo 5. Você achou? Diga amém. Verso 12 diz assim: Tiago, irmão de Jesus, repetindo as palavras e ensinamentos do mestre: acima de tudo, meus irmãos, não jurem, nem pelo céu, nem pela terra, nem por outra coisa qualquer, mas que o sim de vocês seja sim, e o que o não de vocês seja não, para que vocês não incorram em condenação. Não é assim, Deus vai ficar chateadinho, não. É condenação. O negócio é sério, é grave. Então, a gente precisa estar ligado. Usar o nome de Deus para jurar em falso está errado. Você está desonrando, está desobedecendo, está desonrando a Deus, porque você trouxe o nome dele e desonrou o nome dele. Não, eu represento Deus, eu vou estar lá. Desonrou o nome do Senhor, ele não vai ter por inocente, tá bom? Última aplicação. Não tomar o nome de Deus em vão, se segura, é não usá-lo em blasfêmia. Não tomar o nome de Deus em vão é não usá-lo em blasfêmia. Pastor, graças a Deus, então isso aí, eu estou tranquilo. Então vamos ver, se Deus quiser, a gente está. Primeiro, a gente precisa definir o que é blasfêmia. Então eu vou pedir ajuda aqui do dicionário do Léxico e do Pribera. Pribera diz que blasfêmia é isso, ó. É um dito ímpio, né, de pecador, ou insultante, contra o que se considera como sagrado, insulto ao sagrado, ou dito indecoroso contra uma pessoa muito respeitável. E o Léxico traduz para nós assim: qualquer vocábulo ou comportamento, qualquer coisa que eu diga ou a forma que eu me comporto, afrontoso ou injurioso contra um Deus ou uma religião. Opa, agora o negócio ficou mais estreito. Então, blasfêmia é aquilo que eu possa dizer ou a forma como eu me comporto que vai ser uma injúria contra uma religião ou contra um Deus. Ou ainda, negar, que é o que os fariseus fizeram, negar os atributos e virtudes de Deus e atribuir-lhes falsas imperfeições. Foi o que os fariseus fizeram, mas a gente vai chegar lá, porque aqui dentro de blasfêmia a gente vai separar ela também em níveis, tá bom? Então, blasfêmia é tudo aquilo que eu falo ou a forma que eu me comporto que trazem vergonha ou injúria a Deus. Nós falamos que somos cristãos. Toda vez que você diz que é um crente e se comporta como um ímpio, você está tomando o nome de Deus em vão, porque você disse que é um crente. E isso para o Senhor é blasfêmia. Você está me injuriando, você está defamando, você está me desonrando. Se diz cristão e posta tal coisa, se diz cristão e age de tal forma, se diz cristão e trata as minhas coisas com irrelevância, se diz cristão e não tem responsabilidade com as coisas da casa a qual você está inserido, o lugar aqui, a igreja, né, local onde a gente está inserido, se diz cristão e não tem responsabilidade com a palavra, isso é uma blasfêmia. E aí a gente chega no quinto nível, que é onde o negócio aperta. Não é somente falar, ai que delícia de pudim, ai Deus, que delícia. Não, é muito pior do que isso. Está dentro do comportamento. Então o que isso tem a ver com tomar o nome de Deus em vão? Vamos primeiro nos exemplos. O primeiro é o cara que diz que é crente e tem atitude de ímpio. Diz que é crente, mas vai na rua, está com short desse tamanho, porque todo mundo usa. Diz que é crente, mas não aparece nunca na igreja. É Cristo em casa. Diz que é crente, mas não tem compromisso com a palavra do Senhor. Não está nem aí se aquilo que ele faz está contra ou não a palavra do Senhor. Mas quando alguém pergunta para ele, não, eu sou crente, eu sou servo de Deus. Blasfêmia. Está blasfemando. Porque se você é um cristão, você tem que correr para buscar ser. Ah, pastor, mas eu posso errar. Errar é diferente, porque quando eu erro, isso dói em mim, eu choro e me arrependo e peço que o Senhor me perdoe, me corrija para que eu continue na caminhada. Agora, quando eu levo de qualquer jeito, né? Se a vida me levar, a vida leva eu, meu irmão, você diz que é crente, como? Como que os índices
no Ibope diz que nós somos deve ser mais hoje de 45 milhões de evangélicos no Brasil. Como? Como isso? Porque as pessoas são crentes, mas nominais, só de nome. E isso é blasfêmia. Pergunta, qual a sua religião? Sou crente. Não sabe nem responder. Sou evangélico, sou gospel. Porque eu temo ao Senhor. Eu estou falando isso já tem tempo. Não adianta dizer que teme ao Senhor. O diabo também teme e ainda treme. Você nem treme. O diabo teme e treme do nome do Senhor, mas trabalha contra. E o lugar dele é o inferno. Não adianta dizer que tem temor do Senhor no coração e vive longe dele, vai para o mesmo lugar que o diabo, porque trabalha contra. Ou está com ele ou não está. É o que o Senhor diz. Quem comigo não ajunta, espalha, irmão. Foi o que o Senhor Jesus falou. Blasfêmia. Você está ferindo o terceiro mandamento. Você está tomando o nome de Deus e é em vão. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Ou eu estou muito profundamente profundo, que só eu que sei, né? Então, que bom. Então, vamos aos exemplos. Diz que é cristão, mas não muda sua conduta com o pecado. Não é porque eu estou vendo ou deixo de ver, irmão. São os olhos como chama de fogo que estão lá no céu, que vê tudo, enquanto a gente dorme, quando a gente acorda, o que a gente faz e deixa de fazer, o que a gente fala e para onde a gente vai. Se você não tem temor quanto a isso, você pode estar blasfemando. Diz que é cristão, mas não muda sua conduta em respeito ao pecado. Diz que é cristão, mas não paga o que está devendo. Comprou lá o batom. Da Natura não, né? Da Natura não. Boicote geral agora a Natura. Não compre Natura, não compre Natura, não compre Natura. Você não sabe, vai pesquisar na internet. Comprou o batom. Não, irmão, vou pagar. Vai pagar? Então tá bom. Passou uma semana, chegou o dia de pagar. Cadê a pessoa? Acha em lugar nenhum. No WhatsApp mudou o número. Está offline, sumiu. Quando te vê na rua, diz... Aí você pergunta para a pessoa... Você serve a que Deus? Eu? Eu sou servo do Deus Altíssimo. Tu és servo do cão. Paga o que você deve. Mas eu vou ficar duro. O problema é seu. Quem mandou comprar? Arque com as suas dívidas. Paga o que você está devendo. Diz que é crente, mas está devendo um monte de gente por aí. Está subindo em púlpito para pregar. Está indo na casa dos outros para botar a mão na cabeça dos outros para orar. Cuidado com quem bota a mão na tua cabeça, irmão. A gente de vez em quando fala isso aqui. Vai visitar uma igreja, não sei o que, tal. Vê lá, irmão. Sabe lá quem é a vida da pessoa? Você que está aqui comigo sabe quem sou eu, sabe quem é a minha vida. Para eu botar a minha mão, a minha esposa, a mão na tua cabeça. Tu acha que eu vou em algum lugar, alguém bota a mão na minha cabeça? Duvido, irmão. Eu vou orar aqui não, só ora por mim daí, irmão. Vai botar tua mão na minha cabeça? Negativo, sei quem é você, não sei que vida que tu tem. Como é que vai botar a mão na minha cabeça? Isso é sério. Está representando Deus, vai que ele é um blasfemo. E está colocando a mão na minha cabeça. Negativo, na minha não. Aqui não. Aqui tem dono. Eu não uso kippá, porque eu não sou judeu. Mas eu estou debaixo da autoridade do Senhor. Não tem esse negócio. Diz que é cristão, mas vive falando mal dos outros. Eu vou parar nesse aqui. Linguarudo. Ouve que isso é pecado, que está errado, que tem que perdoar, que tem que tirar o rancor, que não pode ficar falando mal da igreja, do pastor, de seja quem for. Tem pessoas dentro das famílias que não vão se converter, só mesmo se vier uma intervenção extraordinária do Espírito Santo de Deus. Tem famílias que eu conheço que as pessoas da casa não vão se converter, porque as pessoas cresceram com o pai ou a mãe falando mal da igreja, falando mal do pastor, falando mal das pessoas da igreja, falando mal do culto. Ao invés dele simplesmente falar, pastor, já deu, não vou ficar mais aqui não, mas aconteceu alguma coisa, eu não concordo com isso, se o senhor gosta e tal ou não, mas poxa, fica na paz, estou indo embora. Tem nem que orar, irmão. Está de desacordo com a palavra? Estou indo, procura outro lugar. Mas não, o cara está lá, está enfiado lá, e a língua está sendo aquecida, como também vai dizer Tiago. Talvez um dia eu volte, que a gente fez aqui uma roda dos esclarecedores, lembra? Sobre Tiago, a gente ainda estava lá. Então talvez a gente faça um repeteco desse negócio. É Tiago que vai dizer, esses têm a língua aquecida pelo fogo do inferno. E está lá sentando pau em todo mundo, não sei o quê. Aí passa um crente, ali, ó, aquele não vale nada. Oi, irmão, Pai do Senhor, te amo no amor do Senhor. Passa, não vale nada aquele ali.
a língua aquecida pelo inferno. E ele diz que é crente. Na vila que eu moro tem. Está assistindo aí, linguaruda? Lá na vila que eu moro tem. Diz que é crente. Um vestido até aqui. Para ali debaixo da minha porta com a outra que também diz que é crente. Amigo, estou quase, chegou um balde d'água lá de onde eu moro. Meu filho, vai falar mal dos outros para lá. E fala mal daqui, fala mal do outro, passa alguém. Cara, mal passou, não deu nem distância de 10 metros, já começa. Viu fulano ali? Viu a gritaria na cara? Já está falando. E aí domingo, sai com uma Bíblia aparecendo uma página amarela enorme debaixo do braço. E diz que é crente, que vai para a casa do Senhor adorar. Isso é blasfêmia. Está trazendo injúria pelo comportamento ao nome daquele que é santo e que pede que nós sejamos santos, imperfeitos, mas na busca contínua pela santidade. Esse mandamento é sério, todos eles são. Esse daqui talvez seja um dos mais descumpridos. Usar, falar o nome do Senhor, tomar o nome do Senhor em vão. Outro caso de blasfêmia. Esse aqui eu estou falando é do cara que está dentro da igreja. Ele está dentro da igreja, diz que é crente, mas não se comporta como tal. Não estou falando daquele que pode ser que fale, que tropece, não, que vive, é cara de pau, está dentro da igreja, mas não tem mudança. Passou 1 ano, 2, 3, 4, o cara está no mesmo pecado, está na mesma dificuldade. Está blasfemando, dizendo que é o nome de Deus. E aí, irmãos, eu fico muito triste quando eu vejo pessoa que não tem essa mudança, e às vezes estava até aqui, chegou aqui, aí quando chega aqui, nessa igreja especificamente, para você que está me ouvindo, chega aqui, não encontra espaço, porque eu não dou oportunidade. Pastor, deixa eu louvar, louvo em casa. Pastor, eu prego, que bom, glória a Deus. Só quando eu te conhecer, vai ter que conviver comigo primeiro, se você quer subir aqui para pregar. Se você quer falar, quer testemunhar ou quer cantar. Pastor, eu estou aqui, mas eu achei um espaço em tal lugar. Foi Deus que falou? Foi. Foi nada, mentira, já está pecando de novo. Pode ir, vai com Deus. Porque se Deus falou que o teu tempo aqui não acabou, quem sou eu para falar qualquer coisa depois do que Deus falou? Vamos, se foi Deus que falou, Deus te abençoe, seja uma bênção lá. E a pessoa não tem mudança, aí sobe no púlpito de uma igreja aqui, outra ali. Infelizmente, igrejas pequenas, menores, a pessoa não pode ir lá e dar um glória a Deus mais alto, que já chama logo para pregar, não sabe quem é um perigo. Aí está lá, a pessoa falando um monte de coisa que não vive, blasfêmia contra o nome do Senhor. Pastor, mas ninguém está vendo, mas o Todo-Poderoso está vendo, e Ele não terá por inocente. Então esse é o que está na igreja. E blasfêmia também se aplica para aquele que não está mais, tá? Esteve na igreja, mas agora deu as costas para Deus. Blasfêmia. Um dia esteve na casa do Senhor. Um dia disse que Deus era tudo. Um dia, quando cantava as letras das músicas, chorava na presença do Senhor. Fez juras de amor ao Senhor. Disse que o Senhor, sem Ele precisa que eu morra, mas se o Senhor, eu não quero sair da tua presença. Hoje vive longe da presença do Senhor. Fez promessas e juras de amor dentro da casa do Senhor. E agora está onde? Está blasfemando contra o nome do Senhor. Outros que estiveram aqui dentro, e aqui, eu estou dizendo aqui, nesse lugar, e hoje estão aonde? Estão na macumba, cheio de tatuagem no corpo das entidades que serve. Mas já teve aqui, provou do milagre do Senhor resgatar lá da onde ele saiu, de tudo que ele viveu na transformação. Está onde hoje? Lá batendo cabeça. Blasfêmia contra o nome do Senhor. Depois de provar, abre aí Hebreus, meu Deus, agora não estava no script não. Hebreus, deixa eu ver se eu acho aqui. Hebreus 6, versículo 4. Hebreus 6, verso 4. Olha o perigo dessa blasfêmia, desse ponto que eu estou falando aqui. Um dia disse que Deus era tudo, agora está caminhando longe do Senhor e está nem aí. Está nas farras, está na bebida e está tudo lá. Um dia adorou a Deus e agora se dobra a falsos deuses. O Senhor vai falar assim, ao seu povo, aos hebreus, essa carta é lindíssima. Hebreus 6, versículo 4. Eu vou ir lendo aqui, diz assim, você achou aí? Hebreus 6, 4. Isso. É impossível, pois,
que aqueles que um dia foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, que a gente vai chegar nesse para terminar, nessa blasfêmia, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e o expondo à zombaria. Um dia disseram assim, eu quero Jesus, eu aceito esse sacrifício da cruz da minha vida, eu preciso disso para minha salvação. Agora vivem longe, deram as costas para isso. Hebreus vai dizer que é a mesma coisa que pegar Jesus e jogar na cruz de novo, e dizer que aquilo que ele fez não serviu para nada, fica aí mesmo, porque para mim não serviu, isso é grave. E ele vai dizer que para esses é impossível que sejam resgatados de novo. Ah, pastor, todo desviado então vai para o inferno? Não é o que eu estou dizendo, mas tem um grupo que ele está afirmando que vai. Por quê? Porque é blasfêmia contra o Espírito Santo, que é o que a gente vai terminar falando. Esses que dão as costas, que não querem saber, que zombam, como infelizmente, quem conhece aqui pastor Ricardo Gondim? Quem já ouviu falar? Só dois. É um pastor muito famoso da igreja Assembleia de Deus de Betesda, né? Muito famoso. Na minha época do seminário, tive livro dele, assisti o programa dele, ia no site dele para ver as palestras dele e tal. Hoje ele está no Twitter dizendo que o sangue da cruz não serve para nada, e que crente é tudo chato, e que ele ama a Deus e o mundo da mesma forma, que ele agora optou pela esquerda, né, da política, e não sei o que ele achou lá, que o homem largou a fé, e não quer saber, e disse que se ficar esses crentes chatos tuitando lá, ele vai apagando um por um, desprezando tudo que ele pregou. Pega o sermão dele de 15, 10 anos atrás, 5, falando da importância da cruz, do perdão de pecado, de arrependimento, e agora porque mudou de lado na política, sei lá o que houve, o cara agora diz que não serve mais nada, aquilo nada mais serve. O homem que sobe aqui para pregar a palavra do Senhor, está dando as costas para a cruz, o Senhor não terá por inocente, e que ele não esteja dentro desses versos, que ele possa se arrepender e voltar, porque senão para ele vai ser impossível, ele vai continuar nessa jornada até se encontrar com o Senhor, porque Hebreus também vai dizer que ao homem cabe morrer quantas vezes? Uma, e depois que morre? Seguiu para o juízo, acabou, vai chegar o dia do juízo, Apocalipse 20, trono branco, acabou. Não tem vai reencarnar de novo para dizer, não tem essa, acabou, vai chegar diante do trono, e lá vai ouvir todas as condenações, não importa se conheceu, se temeu, ou se fez grandes coisas. Senhor, no teu nome eu fiz um monte de coisa, está querendo impressionar Deus com aquilo que Ele mesmo nos capacita? No teu nome eu preguei com quem? De quem? Dele? Foi Ele que me capacitou para isso. Se eu não usei para a glória dEle, é outra história, irmão. Aí eu vou querer apresentar dom, no teu nome eu curei, mas quem curou foi Ele, o dom é dEle, Ele só nos dá esse dom, esse presente para que a gente use, para quê? Para que o nome dEle seja glorificado. Aí no teu nome eu fiz isso, fiz aquilo. Você está apresentando para Deus o que Ele te deu. Lá naquele dia Ele vai querer ver fruto. O que foi que você fez? Com que você viveu? Como que você honrou meu nome enquanto você estava vivo? Quero saber se você pregou na África, ou se você pregou nos continentes todos. Eu quero saber se você pregou e milhares de pessoas se salvaram, ou se só 2 se salvaram. Você acha que são números, estatística? Acha que eu estou numa reunião de planejamento? O Senhor vai querer ver fruto. Como posso chegar diante do Senhor com as mãos vazias? Como vou me apresentar ao Senhor, vai dizer o salmista. Tomar o nome do Senhor em vão é muito sério. Muito sério. E por último, né, ainda falando da blasfêmia, aí que é o nível máximo, né, que a pessoa que larga e dá as costas mesmo e não quer saber mesmo. Quem tomar o nome de Deus em vão, Deus não terá por inocente. Abre aí Mateus, vai mais para trás aí logo aí, você já está em Hebreus, eu já estou em Ageu, já passei direto, agora estou em Marcos, pronto. Mateus, capítulo 12, versículo 22. Ah, pastor, o senhor está falando isso tudo porque o senhor está brabo? Não, porque eu tenho que te ensinar.
Mas o meu jeito de falar é assim mesmo, calmo, sereno e tranquilo. Mateus 12, 22, eu vou lendo aqui, irmãos, você vai me acompanhando aí. Achou aí Mateus 12? Versículo 22 diz assim, eu posso ler tudo aqui, esse texto? Você me aguarda? Ó. Então trouxeram a Jesus um endemoniado, ou endemoninhado, dependendo da versão, cego e mudo. Isso aqui é um sinal messiânico. Só o Messias poderia expulsar um demônio cego e mudo, porque no judaísmo eles expulsavam pelo interrogatório. Se o cara é mudo, surdo, cego, não tem como. Aí Jesus chega num cara que é cego e mudo. Jesus o curou e o homem passou a falar e a ver. Então Jesus fez ali um sinal que os fariseus aguardavam. Um sinal messiânico. Esse é o Messias. Porque qual é o papel do fariseu na Bíblia? O fariseu não é servo do demônio, ele era para ser um servo de Deus. Qual era o papel do fariseu? O fariseu era aquele que entendia bem da lei para pôr à prova aqueles que se apresentassem como Messias. Porque conhecedores da palavra, eles iam ver aquele, como foram em João. Deixa eu ver se é João, por um acaso. Ele vai dizer, ó, não sou eu, vocês estão vendo a pessoa errada. Aí vê Jesus, e aí vê um negócio desse, era para eles entre si falar assim, olha, vamos trazer ele para perto, porque a promessa que o Senhor fez lá, que a gente está lendo Isaías, aquelas promessas estão valendo, é esse, hein? Vamos ver mais alguma, e chegar perto. Mas eles já estavam corrompidos, então o que eles fizeram? Criaram uma barreira, vamos eliminar esse Messias aí que vai dar problema para a gente. E toda a multidão se admirava e dizia, não seria este por acaso o filho de Davi? Ou a esperança, né? O Messias, aquele que viria. Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam, este não expulsa demônios, senão pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. Os fariseus entendiam da lei, tinham a interpretação da lei, tinham as suas duas escolas, que eu esqueci o nome das escolas judaicas, para trabalhar com a interpretação da lei, sabiam quais os sinais que eles iam, porque eles também tinham o Talmud, tinha a Torá, tem o Talmud, um outro livro, e aí eles sabiam, mas o que eles fizeram? Repeliram. E pior, como a gente leu lá no que é blasfêmia, do léxico, do dicionário léxico, vai dizer que é atribuir alguma coisa que é de Deus, aquilo a dizer que não é, ou atribuir a demônio. A gente vai ler depois de novo a definição. E aí vem o verso 25. Mas Jesus, sabendo o que eles pensavam, disse-lhes, porque eles estavam pensando, né? Estavam entre eles. Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então o seu reino subsistirá? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem o filho de vocês os expulsam? Aí agora Jesus já sai batendo. Por isso eles mesmos serão os juízes de vocês. Se porém eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. É para se cumprir o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo e só então saquear a casa dele? Quer dizer, aquele que pode dominar os demônios tem que ser mais forte do que ele. Como é que vai entrar lá na casa de alguém que é poderoso e dominar o cara? Tem que ser alguém que é maior. Jesus está dando toda a dica. 30. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Por isso digo a vocês que todo pecado e blasfêmia, a gente falou de algumas aqui, sim ou não? Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Dá tempo do crente se arrepender do pecado e tomar uma postura. Dá tempo do desviado voltar para a casa do Senhor, se arrepender e tomar uma postura. Agora vai chegar para alguns e não vai dar não. Por isso digo a vocês que todo pecado de blasfêmia, todos os pecados serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Porque essa pessoa deu as costas para a verdade. Não é que ele está atribulado, está com problema, está de depressão, não. Ele deu as costas, ele sabe que aquilo é a verdade, mas ele dá as costas e prefere ter a vida que tem.
Isso é blasfêmia, porque nós fomos comprados pelo preço do cordeiro, do sangue do cordeiro, limpos pelo sangue do cordeiro. Mas Paulo vai dizer que para o dia da redenção nós fomos selados pelo Espírito Santo de Deus. Fomos selados pelo Espírito Santo de Deus. Blasfêmia contra aquele que vai nos apresentar ao Senhor, você não vai ser apresentado. E para esses, Jesus está dizendo, não tem perdão. Por quê? Porque essas pessoas já estão com o seu coração duro. Pode ouvir a pregação que for, pode ler o texto que for, pode ver o poder de Deus como for, como eles estão vendo aqui. Eles preferem dizer, não quero, não quero, não quero, não quero. Esse pecado não vai ser perdoado. Então, só para a gente fechar, lembrando a definição aqui, de blasfêmia. Qualquer vocábulo ou comportamento afrontoso ou injurioso contra um Deus ou uma religião, ou ainda negar os atributos e virtudes de Deus e atribuir-lhe falsas imperfeições. Foi o que os fariseus fizeram aqui. Atribuíram aos demônios aquilo que era sinal de que o reino de Deus estava chegando na terra. E isso é grave e contra isso não há perdão. Hebreus 10, se você puder aí, senão você só me ouve. Hebreus 10, eu quero ler, versículo 26 a 31. Hebreus 10, 26 a 31. As pessoas não estão preocupadas com isso. Hebreus 10, 26. Posso ler? Porque se continuarmos a pecar de propósito, é o que a gente está acabando de falar, tá? O cara sabe, mas está nem aí, vou continuar assim mesmo. Porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés morre sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, está lá na lei. Imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça, viveu aqui e agora está fora. Pois conhecemos aquele que diz, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Verso 31, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O Senhor não terá por inocente quem usa o seu nome em vão. E as pessoas leem esse mandamento e acham que é só falar assim, ai meu Deus, pequei de novo. Não é, é muito mais do que isso. Isso aí está no nível da primeira aplicação que nós fizemos aqui. Mas a forma como a gente se comporta também diz a respeito de quem a gente serve, irmãos. Tá bom? Então, usar o nome de Deus em blasfêmia está erradíssimo. Você está desprezando o nome santo de Deus e está ferindo o último mandamento. Então, para fechar, relembrando, falar o nome de Deus em vão é usá-lo de forma vulgar, no comum, no corriqueiro. Ai meu Deus, que pudim delicioso. Está trazendo o nome de Deus que você ora, o nome santo, para falar que pudim é gostoso? Está errado, está pecando, está errado. Muda o hábito. Também não bota nossa, né? Nossa, que pudim. Nossa não, irmão, bota outra coisa. Bota só um, tá bom. Muda, tá? Usar o nome de Deus de forma vulgar, pecado, é corriqueiro, comum. Usar de forma leviana, irresponsável, sair dizendo aí um monte de coisa, está errado. Usar na mentira, Deus não falou nada, você está dizendo que Ele disse, é pior. Usar o nome de Deus num juramento falso, você está profanando o sagrado, você está atribuindo garantias no nome de Deus numa coisa que você vai fazer errado. Então é pior ainda, além da tua mentira, agora você está atribuindo Deus na mentira, é pior. E contra a blasfêmia, que é desprezar, blasfêmia, pronto, desprezar o amor de Deus. Você despreza Deus, quando você blasfema, você está desprezando Deus. A palavra do Senhor diz assim, não fala mal do seu irmão, você vai lá e taca a língua no teu irmão, você está desprezando Deus, tá? Então isso tudo aí é um pecado gravíssimo. Ficamos entendidos? Então meu ombro fica mais leve, porque você que está na internet aí, não sei quantos tem na internet, quantos tem na internet aí? Vê aí para mim. Então vocês 16 que estão aí na internet, e todos os irmãos que estão aqui, com uns 20 e poucos, 30 irmãos,
Vocês agora estão cientes do que esse mandamento significa para nós, tá bom? Então que o Senhor nos abençoe, vocês na internet fiquem na paz do Senhor.